Todo mundo sabe que a radioatividade, a radiação, ela é bastante perigosa para os seres vivos, né? Porque elas podem causar desde feridas na pele, quando nós pensamos em radiação solar, e até mesmo desenvolvimento de tumor, câncer, na presença aí de materiais radioativos mais agressivos, como césio, plutônio, urânio, ou até mesmo nas temidas bombas nucleares. E também a gente sabe que a radioatividade é um fenômeno que envolve o núcleo de um átomo, é um fenômeno nuclear, daqueles átomos que consideramos radioativos. Aqui eu vou explicar para vocês da onde que vem a radioatividade desses átomos radioativos. Então a gente precisa lembrar como que é a estrutura de um átomo, e pode ser aquela que a gente aprende no ensino médio. Então o átomo ele é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo do átomo estão presentes os prótons, que têm carga positiva, e nêutrons, que não têm carga elétrica nenhuma. E na eletrosfera ficam orbitando somente os elétrons, que possuem carga negativa. Então, se a gente pensar na representação básica dos átomos de oxigênio e cloro, eles têm as seguintes constituições. O oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo, assim como tem 8 nêutrons, dando um total de massa aqui, número 16. E já que estamos falando de átomo neutro, o número de prótons é igual a elétrons, então se ele tem 8 prótons, tem 8 elétrons também. Já o cloro tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. E somando então seus prótons e nêutrons dá uma massa de 35. E se formos dar uma olhada também para a diversidade de átomos que existem na natureza, existem mais de 100, e pegando os dois extremos nós temos os átomos de hidrogênio e urânio. O hidrogênio é o menor átomo natural que existe, dotado de apenas um único próton no seu núcleo e um elétron na eletrosfera. Já o urânio é o maior átomo natural que existe, possuindo 92 prótons no seu núcleo, ou seja, é um átomo gigante. E quem for procurar na tabela, o urânio está posicionado aqui. Lembrando que essa fita de átomos fora da tabela eles estão posicionados nesse quadradinho aqui. Todos esses átomos em vermelho são maiores que o urânio, mas eles são átomos artificiais, ou seja, criados em laboratório. O mais famoso deles é o plutônio, que é um átomo maior ainda que o urânio. Então, independente do átomo, se nós formos olhar no seu núcleo, lá vamos encontrar apenas próton e nêutron. E aqui que mora o problema, porque os prótons todos são dotados de carga positiva. E a gente tem que lembrar que cargas elétricas iguais se repelem. Então, o que faz os prótons estarem agrupados no núcleo são os nêutrons. Eles funcionam como uma cordinha que deixa todos esses prótons amarrados. Acontece, então, que tem átomos que têm uma proporção adequada entre prótons e nêutrons e esse núcleo permanece bem amarrado. Já outros átomos, essa proporção não é adequada. Dessa forma, então, o núcleo está em constante ebulição e de tempo em tempo eles explodem, lançando partículas subatômicas para o ambiente. E isso é o fenômeno de radiação. E uma coisa que está sempre relacionada com radioatividade são os isótopos. É que se a gente pensar naquela diversidade de átomos que compõem a tabela periódica, na realidade ela é bem maior que aquilo, porque existem átomos que possuem o mesmo número de prótons, mas possuem diferente quantidade de nêutrons. E esse conjunto então de átomos que possuem o mesmo número de prótons, mais nêutrons diferentes, que nós denominamos de isótopos. Então aqui eu vou trazer dois exemplos, os isótopos de hidrogênio e do carbono. O hidrogênio ele tem sempre um único próton no seu núcleo, só que existem três variações dele, três variantes, que é o deutério e o trítio. O hidrogênio não tem nenhum nêutron no núcleo, já o deutério possui um e o trítio, por sua vez, possui dois. E assim como o hidrogênio, o carbono possui três isótopos, que são o carbono de massa 12, carbono de massa 13 e carbono de massa 14. Todos eles possuem 6 prótons no seu núcleo, só que o carbono de massa 12 possui 6 nêutrons, o carbono 13 possui 7 nêutrons e o carbono 14 possui 8 nêutrons. Acontece que desses isótopos aqui, o hidrogênio, deutério, assim como o carbono 12 e carbono 13, eles têm um núcleo estável, ou seja, existe uma proporção adequada de prótons e nêutrons que deixa esse núcleo bem amarrado. Já o trítio, assim como o carbono 14, essa proporção de prótons e nêutrons não está legal. Então, os núcleos desses átomos, de tempo em tempo, emitem radiação para o ambiente. E assim como o hidrogênio e o carbono, o urânio também possui 3 isótopos. E olha a quantidade absurda de partículas atômicas que ele possui no seu núcleo, que são 92 prótons e a variação de 142 a 146 nêutrons, que é um número muito grande. Em virtude disso, o núcleo desses átomos são altamente instáveis. Então, voltando para o nosso primeiro slide do vídeo, a radiação ela é um fenômeno que ocorre no núcleo de um átomo, decorrente do excesso de partículas que causam instabilidade nesse núcleo e, por consequência disso, algumas partículas são emitidas no ambiente com o objetivo de chegar a uma estabilidade nuclear.
Então, átomos que possuem núcleo estável não fazem nada, não emitem radiação, já aqueles átomos que possuem núcleo instável emitem radiação. E nesse caso aqui existem 3 tipos de radiações nucleares. Radiação alfa e beta, na qual o átomo emite partículas subatômicas, e existe também a radiação gama, que é uma radiação emitida na forma de onda eletromagnética. E no caso do carbono 14, ele emite a radiação do tipo beta. E para fecharmos nosso vídeo, tudo que existe na natureza é feito de átomo. E as coisas só acontecem decorrente da instabilidade de alguma região do átomo, ou núcleo ou eletrosfera. Quando a instabilidade é do núcleo, leva o fenômeno de irradiação, que nós aprendemos na área da biofísica. E por outro lado, quando a instabilidade está na eletrosfera, mais precisamente na camada de valência, vira assunto de um outro departamento, que é química, que vai tratar das consequências dessa instabilidade da eletrosfera, que vão ter como resultados as ligações químicas e reações químicas.